Pessoal, mais uma videoaula aí, hoje com o objetivo de mostrar como que se remove e substitui o SSD desse equipamento do Netbook Movo 5800 positivo. A gente vai mostrar primeiro o objetivo, no caso é esse equipamento, esse componente aqui. Esse componente é um SSD de 32 GB, que é o padrão do dispositivo de armazenamento de massa que vem como memória, né, para esse equipamento. Existem dois modelinhos, é esse aqui e esse outro. Tá? São dois modelos que podem ser encontrados dentro desse equipamento. Esse é um SSD, é um dispositivo hoje que veio para substituir o HD mecânico. Ele tem todas as suas peças baseadas num circuito eletrônico composto de CIs, que são os chips de memória. Pode notar que ele tem aqui somente em um dos lados. Esse aqui é de 32 GB. Esse outro também, 32 GB. O modelinho do SSD. Na outra extremidade está todo o circuito eletrônico, né, que faz todo a placa lógica do SSD. Então o SSD hoje é um dispositivo que vai tornar o equipamento mais rápido, mais seguro. Por não ter peças mecânicas, ele tem problemas, ocorrem problemas referente a danos físicos são menores, os problemas são mais referentes a danos eletrônicos, né, como algum componente eletrônico dessa peça pare de funcionar, ele não vai poder mais oferecer a possibilidade de armazenamento, de leitura, tá? Uma memória flash. Esse aqui é um outro modelo de um SSD. Esse aqui ele já tem um encapsulamento de 2.5 polegadas. Tá ali as especificações, né? Ele é SATA 1 ou SATA 2. Com taxa de transferência de 3 gigabits por segundo. Aqui a especificação de tamanho, aqui a especificação de capacidade, 64 gigabytes. Aqui a especificação do SATA, do SSD, né? Solid State Drive ou Drive em estado sólido. Aqui a conexão dele, tecnologia SATA, esse aqui está danificado. E aqui a gente tem o HD mecânico de notebook, que é o que vem na maioria dos notebooks, dos componentes hoje, um dos componentes hoje que sofre muito problema físico, né, referente à queda desse equipamento. Então eu vou mostrar como é que se procede para substituir um SSD, mostrar aí também algumas diferenças entre esses componentes desse netbook aqui. Então, a primeira coisa a gente vai fazer é desligar o sistema operacional. Vamos desligar o equipamento e vamos remover o teclado. Então, um componente, esse netbook, o SSD encontra-se na parte superior, na parte de cima, abaixo do teclado. Então, a gente remove o teclado. Esse aqui ele tem as travas, né, que facilitam a remoção do teclado. Removemos o teclado. Soltamos aqui o cabo flex do teclado, com cuidado, né? Removemos o teclado. Retiramos essa parte de alumínio, essa proteção aqui, tá? Abaixo dela a gente vai se deparar com um SSD. Então, dois parafusos aqui para remover. Chegamos então aqui no nosso SSD. Nota que esse é o modelo menor, né? Ou seja, o modelo um pouquinho menor do nosso exemplo do SSD. Uma diferença clássica entre eles, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês identificarem os componentes que formam o nosso SSD, a nossa memória de armazenamento de massa, né? Nossa memória flash aqui do nosso equipamento. Então a gente tem aqui o SSD propriamente dito, que é esse componente azul com os chips de memória, a interface SATA, tá? E aqui
essa parte laranja é um adaptador que faz a conexão do SSD com a porta SATA da placa-mãe. Então esse dispositivo aí seria então o SSD propriamente dito, a memória flash, o adaptador que faz a conexão SATA, tanto o SATA para dados quanto o Power SATA, e na outra extremidade um terminal no formato de um cabo flex que é conectado à porta SATA da placa-mãe. Lembrando que alguns outros modelos de equipamento, essa porta, essa interface já é fisicamente soldada na placa-mãe, né? E embaixo disso a gente tem esse cara aqui, ó, que é a base, que é um componente também, né? Um alumínio, a base de alumínio, tá? Onde essa base de alumínio ela serve para fixar o SSD dessa forma aqui, tá? Ó, o SSD ele é parafusado, normalmente com 2 parafusos nesse modelo, né? Então não existe esse encapsulamento, né? Essa proteção, ou seja, o SSD ele está exposto, né? Só com a parte de todos os chips ali, e essa é conectado ali como adaptador, como interface. Bom, depois de remover a tampa de alumínio, a gente encontra o nosso SSD. O SSD, a base de alumínio, notem que ele tem 2 parafusos que fixam essa base de alumínio à estrutura do netbook. Então vou soltar esses 2 parafusos. Então são 2 parafusos, né? Um aqui e outro aqui. Aqui eu faço uma pequena alavanca nessa trava do conector preta, né? Nosso conector é branco, mas tem a travinha que é preta, né? Ela faz esse movimento e eu puxo o cabo flex. Abri a trava, removo o componente inteiro, tá? Deixa eu tirar esse conector esse cabo do conector de energia aqui, ó, tá? Olha só, ali a travinha, tá? E aí ela está fechada agora, tá? Então para abrir, só levantar, a travinha está aberta. E aqui ela está fechada. E assim removemos o nosso SSD. Tá aqui o nosso equipamento, todo ele já montado, né? O adaptador SATA, a base de alumínio, o SSD, os 2 parafusos ali que fixam ele à estrutura. Tá? Nesse modelo, tenho que remover esses 2 parafusos e soltar o SSD para substituir por outro no caso. E se for um modelo um pouco maior, vocês vão notar que a base de alumínio é um pouco diferente, né? Ou seja, a posição dos parafusos são diferentes. Esse aqui é para o modelo do SSD verde maior, né? E esse é o SSD azul, o menor, tá? A base de fixação é diferente. Tá? Normalmente a gente substitui, fixa ele primeiro. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Fixei ele aqui, parafusei, ó, fixei a base, porque ela tem uma trava aqui também que fixa ela a essa nossa base, nessa estrutura do touch, que é onde a gente fixa o suporte do SSD, ou essa base de alumínio. Por último, a gente pega o SSD. Aqui. Faz a conexão dele, né, do adaptador, dados e energia. Ok, prontinho. Abre a travinha do adaptador
do SSD, encaixa ele primeiro ali, ó, fica mais simples, tá? Até o final. Opa, aqui não vai dar, pera aí, vamos lá. Abre, no caso, a trava, encaixa ele até o final, ok? Fecha a travinha, encaixa ele cada um no seu local para parafusar. Aqui e aqui. E parafusa o mesmo na estrutura. Não precisa parafusar muito forte, isso é um alumínio, tem que ter cuidado. Prontinho, ó, fixou o SSD, travinha ok. A dica fica, pessoal, que aqui, ó, no adaptador ele tem um, como é que eu posso dizer para vocês aqui, ele tem uma guia que é uma linha branca até aqui, tá? Quando eu encaixar ele no adaptador na porta da placa-mãe, quando eu fechar a travinha preta do conector, ela fica sobre essa guia, não aparece, né? Pode notar aqui, ó, que ela não aparece ali, fica meio escuro ali, mas ela não aparece. Então essa é uma indicação para encaixe correto. Vamos colocar ele aqui no nosso adaptador. Ou melhor, antes de fazer isso, se quiser fazer um teste, né? Claro que nesse SSD eu não sei se tem sistema, então vamos testar aqui. Vamos ligar o equipamento.